Tudo bem, amigos? Tudo bem com vocês? Vamos conversar hoje um pouco sobre fiança e uma saída que existe para o fiador que pode perder o seu imóvel, porque pela Lei 8.009 de 90, é bem claro em nosso direito, no direito brasileiro, que o fiador pode sim perder seu imóvel. O fiador de locação residencial ou comercial. O STF já chegou a uma conclusão sobre isso também, tá? Houve uma discussão se na locação comercial o fiador poderia ou não perder o imóvel, o STF já chegou à conclusão sobre isso. Então não adianta ficar malhando esse ferro frio. Se você chegou nesse vídeo, significa que provavelmente você é fiador, ou se você não é fiador, você é advogado de fiador. E sendo advogado de fiador ou fiador, esse vídeo lhe será bastante útil, tá? Eu fiz alguns slides, especialmente para esse canal, para passar esse vídeo, para conversar junto com vocês. A fiança é regulamentada no Código Civil pelos artigos 818 seguintes. Para ser rápido, a fiança, na verdade, nada mais é do que uma pessoa que se cumpre, que se prontifica formalmente a assumir uma obrigação de outra. Então, assim, estou sendo fiador. De vez em quando um amigo meu me falou, poxa, Papini, eu tive minha conta bloqueada, eu só fui fiador. Não, amigão. Se não fosse você como fiador, talvez aquela pessoa que você prestou fiança nem receberia o empréstimo. A fiança é isso, é uma garantia. É pegar e falar, olha, eu não confio no João. Eu não confio no João para prestar dinheiro para ele. Mas se o José falar que o João, se não pagar, ele, José, paga, tá ok, tá? Só para lembrar que fiança é sempre instrumento escrito, tá? Eu falo aqui, dívidas futuras podem ser objetos de fiança, quer dizer, se você é fiador de uma locação residencial comercial, você está sendo fiador não só das dívidas vencidas, como das vincendas também. Obrigações nulas, obviamente, não são suscetíveis de fiança, mas eu vou chegar no ponto que eu quero chegar, tá? O devedor responde junto ao fiador com perdas e danos, só que no direito brasileiro tem um detalhe curioso, tá? E eu já pesquisei isso, não vai acontecer. É assim, o fiador pode perder o imóvel dele, bem de família, para o credor. Daí, se esse mesmo fiador ajuizar uma ação de perdas e danos contra o devedor, para quem ele prestou fiança, para quem ele otorgou fiança, nesta ação, ele, fiador, não poderá postular pela penhora do bem de família do afiançado. Deveria poder, né? Eu até escrevi um artigo sobre isso, mas a jurisprudência não aceita essa tese. Um dia um cliente meu me procurou, eu fiz uma pesquisa jurisprudencial antes. Você pode tentar, como advogado, uma informação dessas, mas eu chamo isso de aventura jurídica. Se quiser fazer, minha orientação, mova no juizado especial civil até o limite de 40 mínimos. Até esse limite, se você perder em primeira instância, você não paga nada de despesa processual, custas, etc. Eu acho que não vale a pena. Ainda mais hoje que a sucumbência, de acordo com o artigo 85, oitavo do CPC, ela diz claramente, né, que ela se fixa sobre percentual do valor econômico obtido, tanto aquilo que não se pagou quanto aquilo que se recebeu. Então, se teu cliente foi fiador, perdeu um imóvel de 500 mil reais, e você processar o afiançado e, eventualmente, tentar penhorar este bem de família de 500 mil reais do afiançado, na impugnação à execução, ele vai ter sucumbência, e essa sucumbência vai ser de 10% do valor do bem. Recomendo que não se faça isso. Aí que está. Esse que é o ponto que pouquíssimos fiadores atentam a isso no processo
e é importante que você comece a... Em primeiro lugar, meu amigo, deixa eu falar uma coisa para vocês. Bom, você foi fiador. Você foi fiador. A situação começou a ficar ruim. Você começou a descobrir, você está desconfiando que aquele teu cunhado, para quem você emprestou fiança, não está pagando a locação. Tome você à frente do problema. Você, como fiador, é corresponsável. Vai falar, Papini, mas tem o benefício de ordem. Olha, fiança locatícia, a gente está falando aqui de fiança locatícia, tá? Que 90% das fianças hoje são fianças locatícias. O benefício de ordem fala que primeiro você tem que executar o devedor principal e depois você vai executar o fiador. 99,99999% dos contratos de locação tem uma cláusula na qual o fiador abre mão do benefício de ordem. E essa cláusula é prevista no Código Civil. Então, na verdade, o fiador é um devedor solidário. Na prática, tá? O devedor solidário, pela lei, é o avalista, mas na prática o fiador é um avalista também. Então não adianta ficar, não, mas olha, existe o benefício de ordem. Não, esquece, não existe. Não conte com ele. Então, na prática, o fiador, ele é sim um devedor solidário. E começa aqui as teses defensáveis para o fiador. Artigo 834 do Código Civil. Quando o credor, sem justa causa, demorar a execução iniciada contra o devedor, pode o fiador promover-lhe o andamento. Quer dizer, o fiador pode substituir a pessoa do credor para pegar e falar, amigão, você tem uma obrigação processual a cumprir, entendeu? Você não está cumprindo. Eu vou tomar esse seu papel. De preferência, seria interessante que ele renunciasse também à fiança com prazo legal, que agora são de, não me falha a memória se são de 2 ou 3 meses, mas que seja. Manda uma cartinha falando, olha, a partir de agora a fiança não vale mais. Comunicando o fiador, comunicando afiançado e credor. Ou seja, devedor e credor. E aqui que tem o detalhe que é importantíssimo, que pouquíssimos advogados. O artigo é complexo, tem uma redação estranha, mas vamos traduzir esse artigo para vocês. O artigo 839 do Código Civil, e pouquíssimos advogados, gente, usam essa solução. A gente já conseguiu no escritório salvar clientes, tá, que perderiam imóveis em ações de despejo, fiadores, estou falando, com esse artigo aqui. E é um artigo que é quase nada observado pelos advogados. Se for invocado o benefício da excursão, que palavra complicada. O que é excursão, Papini? Pô, vamos no dicionário. Excursão é tomar o patrimônio do devedor para si, tá? Retardando-se a execução, e o devedor, retardando sua execução, cair em insolvência, ficará exonerado o fiador que o invocou, se provar que os bens por ele indicados eram, ao tempo da penhora, suficientes para a solução da dívida afiançada. O que significa isso? Vamos traduzir para o português. O credor demorou para ajuizar a ação. Demora para ajuizar a ação. Porque por N razões. Até pela razão de que existem credores que têm interesse em que o fiador não tenha condições de pagar o débito. Tem credores que têm interesse de, chama-se engordar o porco. O que é engordar o porco? É você deixar o processo caminhar, com juros de 1% ao mês, que não é mais assim hoje pelo Código Civil, mas para os contratos antigos ainda vai se aplicar isso, para os processos antigos ainda vai se aplicar isso. Você vai deixar o processo caminhar, e depois de 3 anos, que é o limite, né, do prazo para você entrar com a ação de
despejo por falta de pagamento acumulada com cobrança, depois de 3 anos, se ajuiza a ação. A dívida ficou enorme e ficou impagável. Só que daí o credor, o fiador, na verdade, desculpa, o fiador, ele vai ter opção de tentar provar para o juiz, olha, excelência, se ele tivesse proposto o despejo dentro de um prazo razoável, diria eu, 3 meses, 4 meses, né? Se ele tivesse proposto esse despejo com a cobrança dentro de um prazo razoável, primeiro, eu poderia ter dinheiro para pagar esse débito. Segundo, eu estou juntando aqui a escritura de um imóvel que o devedor tinha à época do processo. Ou a certidão de um carro que ele tinha à época do processo. Ou você pede um ofício judicial para mostrar os extratos bancários daquele devedor. Se você conseguir provar que no começo do inadimplemento o devedor principal teria condições de pagar o débito e o credor nada fez, o fiador fica livre. O fiador fica livre da cobrança. Ele fica exonerado da fiança. Não é uma ciência exata, mas é um caminho. Eu já consegui salvar clientes do escritório com este artigo, que é o artigo 839, que quase nenhum advogado se dá conta. O advogado fica brigando para descobrir, tentar achar uma nulidade, falar, ai, meu Deus, eu não fui intimado da decisão que mandou, sabe? Fica procurando pelo em ovo no processo, quando tem uma solução legal. E esse artigo 839 do Código Civil, ele se comunica de forma direta com o princípio chamado Duty to mitigate the loss. Quer dizer o que é isso? É a obrigação que o credor tem de minorar o seu dano. Tá? Eu já tive um cliente meu, inclusive, depois eu até parei de advogar para ele, que ele só propunha ação de despejo por falta de pagamento acumulada com cobrança, e eu parei de advogar para ele exatamente por isso, no último dia do 3º ano, que era exatamente para o fiador não ter condições. O que eu posso recomendar a você, se você ainda não virou fiador de ninguém, é não vire fiador de ninguém. Não vire fiador de ninguém. Agora, se quem está pedindo a fiança é meu filho. Olha, fiador é o seguinte, meu amigo, fiador, você tem que ser... Fiador é apenas para filho, eventualmente um irmão que seja muito próximo, não é para qualquer irmão, é para filho, irmão que seja muito próximo, marido e esposa. E mesmo assim, fica a seu critério. Agora, fiador, quem que é o afiançado? É meu amigo do bar. Porra, tchau. Esquece. Tá, o afiançado é meu amigo do bar, continue sendo seu amigo do bar. O afiançado é meu amigo de faculdade. Continue sendo seu amigo de faculdade. Perca apenas um amigo de faculdade, perca apenas um amigo do bar. Não vá perder o seu imóvel, tá? Porque daí você vai perder o seu imóvel e também vai perder o amigo do bar ou o amigo de faculdade. Então, perca apenas o amigo do bar ou o amigo de faculdade. O ideal é que você não seja fiador, mas se você não consegue não ser fiador por uma questão familiar qualquer, você não pode falar não para um filho, não pode falar não para um marido, para uma esposa, coloque no contrato uma cláusula que obrigue o credor a te notificar a partir do segundo mês de eventual inadimplemento. A partir do segundo mês, sob pena de exoneração da fiança. Se o credor tiver boa fé, boa vontade, ele vai aceitar essa cláusula tranquilamente, não tem nada demais. Isso te permite gerenciar o débito. Olha, 3º mês, você manda uma cartinha, fala, estou renunciando à fiança, você vai responder pelos 3 meses seguintes, ou 2, agora não lembro, e eventualmente vai pagar 5 meses de aluguel, você não vai perder teu imóvel por isso. Agora, não fica bobeando de deixar para descobrir um débito. E outra coisa que muito fiador comete esse erro enorme. Eu fiz essa consulta uma vez para o Tribunal de Ética da OAB. O Tribunal de Ética da OAB falou que não existe conflito de interesse
do fato do advogado ser, em simultâneo, advogado do fiador e advogado do devedor. Eu acho errada essa resposta que o Tribunal de Ética da OAB deu. Para quem não sabe, o Tribunal de Ética da Ordem responde consulta. Ele responde consulta. Eu acho errada, por quê? Porque, obviamente, existe, sim, um conflito de interesses. Imagina assim, eu sou advogado do devedor principal e sou advogado do fiador. E daí eu descubro, porque eu sou advogado do devedor principal, que o devedor principal ganhou uma indenização trabalhista de R$1 milhão. Será que eu vou informar isso para o fiador? Será que eu vou pedir uma penhora no rosto dos autos? Um arresto cautelar, alguma coisa assim, para garantir que aquele dinheiro sirva para cobrir a fiança? Não, né? Porque o advogado não pode agir contra o cliente dele. Mas ele não está agindo contra o devedor principal, mas está agindo contra o fiador, ainda que seja através da omissão. Então, assim, o fato concreto é o advogado que advoga para ambos, para o devedor principal e para o fiador, ele vai, ainda que seja no plano inconsciente, eu não aceito esse tipo de contrato, tá? Salvo assim, se o João é fiador da empresa que ele, João, é sócio. Tudo bem, isso é normal. Agora, se o advogado é fiador, se o advogado é advogado em simultâneo do fiador e do devedor, ele vai priorizar quem está pagando honorários. Ele vai se priorizar em defender em primeiro plano quem está pagando honorários, tá? É esse o conflito de interesse que ele vai ter. Então, assim, não caia na lábia do devedor quando chega a ação de despejo, ele fala, não, fica tranquilo, você não vai ter problema nenhum com isso, nem despejo você vai ter. O meu advogado vai cuidar do caso. Meu amigo, esse devedor deixou seu nome entrar num processo de despejo. Ele não vai cuidar do caso. Ele não vai cuidar do caso, tá? Se você ouvir isso, falar, meu advogado vai cuidar do caso, daqui a 4 anos, você vai estar vendo esse vídeo, vai ligar desesperado para o Paulo Papini e falar, Paulo Papini, pelo amor de Deus, eu estou no processo, busque uma solução para mim. A gente até consegue buscar uma solução, que vai, eventualmente, ser muito mais caro do que você se defender preventivamente. Tá com ação de despejo? Chegou uma citação de despejo para você? Esqueça de ter o mesmo advogado que o devedor, tá legal? Por hora é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha sido útil. E se foi útil, não se esqueçam de se inscrever no canal, comentar, compartilhar. Existe uma lenda que cai o dedo quando as pessoas fazem isso, mas é uma lenda urbana. Não acontece isso, tá legal? Por hora é isso. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!